Uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E vamos para a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O tema que nós escolhemos para hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Aliança da ciência com a religião. Onde diz: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento e que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado e que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. E estamos certos de que os tempos são chegados. Então poderemos continuar falando mesmo e agora com a mesma certeza. Jesus foi o Espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra. E a sua vinda a este mundo de provas e expiações teve sim um único e grande objetivo: promover a reconciliação do homem com Deus, do Filho com o Pai. E esta reconciliação, sabemos hoje, só poderia se dar por meio da religião. Religião deriva do termo latino religare, que significa religação com o divino. Muitos dizem que o pensamento religioso é uma ilusão, e tal afirmativa necessita de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus, da imortalidade do ser, inatas já no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. Ocorre que durante a sua caminhada pela terra, o homem havia se afastado de Deus por várias circunstâncias. Necessário se fazia que algo ou alguém pudesse promover novamente a reconciliação. Esse alguém era Jesus. Claro que outros grandes missionários estiveram na terra, no intuito de esclarecer aos homens. E todos fizeram grandes trabalhos. Mas Jesus, como governador do planeta, achou por bem que ele mesmo deveria vir completar a tarefa. Com Jesus, no entanto,
A religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço do poder humano. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui os tesouros. Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento e erguendo-lhes a cabeça trêmula para o céu. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados, os tristes, os pobres e oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas, e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas, nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Proclama ele que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. E deixa para a humanidade o maior tesouro de que já se ouvira falar, o Evangelho, que é o maior código de leis morais de que se tem conhecimento, também chamado de a Boa Nova, pois que trazia as boas notícias de Deus para os seus filhos. Ao estudarmos o Evangelho de Jesus, entenderemos que, na verdade, ele é um composto de advertência de amor. Advertências essas que visam o nosso bem, a nossa felicidade. Advertência quanto ao futuro, pois Jesus não falava no passado. Ele não viera para tratar daquilo que passara. Importava, sim, o futuro. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Encontraremos os espíritos superiores esclarecendo esta passagem de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejai vós também. João capítulo 14, item 1 a 3. Dizem eles, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito, oferecendo aos espíritos estações apropriadas ao seu adiantamento. A Terra é apenas uma das muitas moradas que compõem o universo.
os mundos são divididos e classificados. A Terra é hoje um mundo de provas e expiações, onde o sofrimento ainda é uma constante. Mas dia virá em que ela, assim como outros já passaram, avançará na escala dos mundos, tornando-se mundo de regeneração, onde será bem melhor que hoje. Importante e necessário que examinemos as advertências contidas no Evangelho em relação aos momentos de dor e desequilíbrio, identificando-as como horas de transformação e melhoria do planeta. É como se fosse uma casa passando por uma grande reforma. Quanto a nós, espíritas, por conhecermos de forma mais clara os ensinamentos de Jesus, devemos procurar acelerar nossa melhoria, porque já não somos mais cegos. E por muitos que nos foi dado, devemos atentar aos conselhos dados pelos espíritos superiores, em tudo que nos diga a respeito com sinceridade, para não nos transformarmos em fariseus dos nossos tempos. Assim, procedendo, multiplicará o número dos escolhidos. Para ser cristão, não é necessário estar em um templo religioso. Ele nos disse que herdaria o reino de Deus, quem fizesse a vontade do Pai. Se conhecemos o Evangelho de Jesus somente com entusiasmo, ser-nos-á cobrado a nossa indolência por não termos sido tocados no coração. É necessário que cada um de nós se analise, procurando descobrir as suas qualidades e defeitos, aprimorando as qualidades e corrigindo os defeitos. E diante do exposto aqui, cumpre-nos destacar a importância da lucidez no discernimento, na perseverança, na convicção e na coragem de continuarmos fiéis em nossa fé, uma vez que fomos chamados pela razão espírita. Não devemos nos esquecer jamais daquela outra advertência de Jesus, quando nos conclamava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não se esclarecem, que não buscam o conhecimento das coisas, vivem como cegos diante das verdades imutáveis, diante da dor, diante do sofrimento. E entre as muitas advertências do Evangelho, há uma em especial que não devemos esquecer jamais, principalmente naquelas horas em que nos sentimos fraquejar, que é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Desejando a todos uma boa noite e que Deus continue a nos amparar e fortalecer. Muito obrigada. Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon.
Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. A utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito, Deus que a distribui teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaça-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como um princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo. Não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso. Honrar ao pai e à mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura, e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso também seria a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos,
o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los, mais rápida e seguramente. Mas para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas, com razão, pois é considerada elemento de progresso. Pois bem, nesse trecho do Evangelho, que é uma verdadeira aula de economia, né, fica muito claro que a terra, como está na Bíblia, né, é feita para o homem. A terra, ela está aqui para que a utilizemos na melhor forma possível para diminuir as nossas necessidades, atender às nossas necessidades, né, para que a gente possa desenvolver a inteligência. O progresso, que é a geração de coisas novas, ele sempre busca atender um incômodo, um desconforto de alguém, né? Então, se de repente nós não temos onde sentar, porque a gente só está de pé, então nós vamos aproveitar de um toco de madeira para sentar. Mas aquele toco é incômodo, é desconfortável, então dali nós inventamos, criamos, progredimos para um banco. E do banco, mas o banco não dá para encostar porque não tem aonde apoiar essas costas, então daquele desconforto nós criamos uma cadeira. E assim sucessivamente, até chegarmos aonde nós chegamos, né? É interessante observar nessa cadeia de progresso material, né, a importância do Sol, né? Já conversamos sobre isso, mas basicamente o que acontece? A luz, as radiações que saem do Sol, né, boa parte chega na Terra e é rechaçada, é refletida. Apenas uma parcela disso entra na Terra. E dessa parcela que entra na Terra, que nós chamamos de Sol, né, mais algumas outras vibrações, dessa luz, Sol não, né, luz, essa luz que entra, entre 3 a 5% dessa luz que entra, é convertida através da fotossíntese em alimentos. Então o que a planta faz? A planta pega a luz, pega o gás carbônico, a água, os minerais e converte aquilo em mais planta. Mas, na verdade, para fazer tudo isso, ela precisou da luz do Sol. Então, ela está incorporando essa energia luminosa às suas estruturas na forma de energia química. Essa energia química, que na verdade é a energia do Sol, ela entra na cadeia alimentar. Então, os animais se alimentam das plantas, né? E nós nos alimentamos das plantas e dos animais. E, ao nos alimentar, né, nós convertemos essa energia luminosa que era do Sol, que virou energia química, nas plantas e nos animais. Nós incorporamos a nossa energia química nos nossos músculos, no nosso corpo como um todo. Então, ao absorvermos essa energia nos permite pensar, mexer o braço, andar, manipular um tijolo, fazer uma cadeira, construir uma parede, criar um carro. Que, na verdade, essa energia toda que nós temos para construir todo este mundo, no fim das contas, ela veio de onde? Do Sol. Então, cumulativamente, o que temos na forma de progresso na Terra, né, através de todas as criações, são as conversões da energia luminosa do Sol em energia potencial nesses objetos, através do homem, de geração em geração, né? Então, essa conversão, essa manipulação da energia, ela desenvolve a inteligência do homem, e através do desenvolvimento da inteligência do homem é que ele atinge os limites da própria razão, justificando a conversão dessa intelectualidade em moralidade e, posteriormente,
na afetividade, no amor. Né? Então, nós temos que encarar os objetos materiais, a concentração deles, que se chama fortuna, né? A distribuição deles como elementos individuais e coletivos para o progresso, para atender a demanda evolutiva de todos nós. Né? Nós escolhemos ainda, para ilustrar isso que a gente falou, né, uma composição entre a necessidade material e a fé em Deus. Né? Deus é Pai. Né? Deus é Pai. O que Pai faz? O Pai, ele ensina, ele protege, ele educa, ele alimenta. Né? Ora, se Deus nos criou, ele nos alimenta, ele nos dá a possibilidade de nos alimentar. Né? Quer seja materialmente, quer seja espiritualmente. Temos as nossas necessidades reencarnatórias, de resgates, de evolução, e essa matéria é o veículo disto. Portanto, não há que se condenar nem a concentração nem a falta, como foi dito no texto do Evangelho, né? Mas termos a confiança que Deus gerencia tudo isso. Então vamos pegar de Hilário da Silva, O Espírito, psicografado pelo Chico Xavier, está no livro Ideias e Ilustrações, né? Por 5 dias. É muito interessante esse texto, ainda mais nos dias que vivemos, né? Porque de uma forma ou de outra passamos por alguma alteração nas nossas formas de obter recursos para nos manter, né? Então vamos lá. Mais de 6 lustros passaram. Cada lustro equivale a 5 anos, né? Então mais de 30 anos passaram. Francisco Teodoro, o industrial suicida, experimentava pavorosos suplícios nas trevas. Defrontado por crise financeira esmagadora, havia aniquilado a existência. Tivera a vida próspera, à custa de ingente esforço, construir uma fábrica, importando fios, conseguira tecer casimiras notáveis. E o trabalho se desdobrava promissor. Operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Surgira, porém, a retração dos negócios. Humilhavam-no cobranças e advertências a lhe invadirem a casa. Frases vexatórias espancavam-lhe os ouvidos. Coronel Francisco, trago-lhe as promissórias vencidas. Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar. O capitão do serviço pedia mais tempo, apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam-lhe à caixa postal. Devia aos credores diversos o montante de 800 contos de réis. A produção abundante descansava no depósito sem compradores. Procurava consolo na fé religiosa. Por toda a parte lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas, pensava. Ainda assim, tentava a oração sem abandonar a atenção. E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa, com protestos públicos em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu pequena carta, anunciando-se insolvável e disparou um tiro no crânio. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuava, carregando em zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguiria descrever-lhe o martírio. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se, internando-se em casa de reajuste, reavendo afeições e reconhecendo amigos. E agora que retornava à cidade que lhe fora ribalda ao desespero, notava, surpreendido, o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, abraçou chorando de alegria os filhos e os netos reunidos no trabalho vitorioso. E ao reconhecer o seu próprio retrato
reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber que acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais, em que a família lhe pranteava o gesto terrível. A face de alteração na balança comercial do país, ante a Grande Guerra de 1914, o estoque de casimiras, que acumulara zelosamente, produziu importância que superou de muito a 4.000 contos de réis. Mostrando um melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus não falhara, ele apenas não soubera esperar. Esse é um exemplo que aconteceu há um pouco mais de 100 anos, mas que encontra ressonância nas nossas vidas e de todos presentemente, né? Que tenhamos confiança em Deus. Fé em Deus nós temos, né? Mas confiança em Deus, o que é a confiança? É a filha da fé, é algo mais próximo. É saber que Deus está te acompanhando a cada segundo. A todos nós, individualmente. E através da intervenção dos nossos amigos espirituais, as nossas necessidades são atendidas na medida da nossa necessidade espiritual. A nossa necessidade material ela é atendida na medida que nós temos uma necessidade espiritual de podermos promover uma verdadeira revolução íntima para que possamos aprender aquilo que Deus julga importante naquele instante para todos nós, coletiva e individualmente. Então, aproveitando esses momentos finais, vamos elevar o pensamento a Deus, rogando-lhe a assistência, o amparo, a compreensão, a paciência, né? E a inteligência para compreendermos os seus desígnios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.